Fala pessoal, Jean Krau, sommelier forte atacadista. Hoje começamos com o nosso segundo curso, segunda aula para o curso online de vinhos. Nossa ideia hoje foi mudar um pouquinho o cenário aqui, vocês perceberam, a gente está um pouquinho diferente, para que fundamentalmente nós tragamos para você, queremos trazer para você também, além de áudios também, né, mas também trazer imagens, visual, que como nós costumamos dizer no mundo do vinho. É mais fácil você memorizar ouvindo, lendo, vendo imagens também e experiências em casa junto com as nossas ações que vamos tentar fazer o mais próximo de vocês com as confrarias. Tá bom? Hoje é o segundo dia de aula, segunda aula em vídeo e também à noite vai ter o ao vivo pelo Instagram. Nosso Instagram é @JeanVinhosEcia. Então me segue lá, me ajuda aí a divulgar, curte lá, ajuda a gente aí, tá bom? Não somos um influencer, não, mas a gente quer trazer o melhor do mundo do vinho para vocês. A nossa ideia dessa adega escola é falar simples, de uma forma mais fácil, para que você entenda o mundo do vinho mais rápido, mais prático, né? Nada de muita firula, muito detalhe técnico. Então a nossa ideia é facilitar. Até porque por isso o nome do curso, Iniciando ao Mundo do Vinho. A gente está indo do básico até e elaborando algumas coisas diferentes também, mas sempre com uma fala, com didática mais simples, para fácil entendimento, tá bom? Então eu peço a vocês que ajudem a divulgar, compartilhar, que até a terceira aula entra ali, depois não mais. E ajudem também com dúvidas, o que vocês tiverem de dúvida em casa, na primeira aula, na segunda aula, coisas que fora das duas aulas, mandem também, nós vamos juntar tudo isso e à noite no Instagram ao vivo a gente vai tirar as dúvidas e fazer um resumo rápido do que nós falamos agora. E durante a semana a gente solta materinhas sobre o assunto. Sobre vinhos tintos, sobre vinhos brancos, sobre vinhos rosés e sobre tipos de espumante, que é o que nós vamos falar hoje. Afinal, todos eles são vinhos espumantes ou vinhos tintos, brancos e rosés. Hoje nós vamos falar sobre produção de vinhos, como é feito. Onde vocês já tiveram a seguinte dúvida, por que um vinho é seco, se a uva normalmente é doce? Ou será que aquela uva que está produzindo vinho, ela sai já parece bobeira, mas o pessoal tem essa dúvida, já sai do vinhedo seca, né? Como é que é feito isso? De onde vem o líquido? Colocam água? Não colocam água? Colocam corante? Não colocam corante? Né? Várias dúvidas que o pessoal vem tendo ao longo dos anos, que eu venho percebido nos últimos 15, 20 anos. Isso é legal para a gente trazer para o curso para vocês. Tá? Isso aí, nossa ideia é trazer o melhor do mundo do vinho para vocês e estar sempre com vocês conosco. Então a gente agradece que todos estão conosco aí, acompanhando os grupos, ajudando a divulgar, tá? Mas importante, mandar dúvidas, tá? E ouvir os áudios e os vídeos, porque cada áudio e vídeo que nós mandamos tem uma importância para que vocês estejam pegando passo a passo. Afinal, o mundo do vinho é muito detalhe, né? Então, se ouvir um áudio ou outro somente, vocês não vão conseguir pegar. Então a gente está elaborando as coisas para que vocês tenham passo a passo e memorizando e marcando isso, e aí vocês caminhem para onde cada um desejar, tá bom? Muito obrigado por todos estarem conosco de novo. Hoje, a gente vai falar, como eu falei, de produção de tipos, especificamente, tá? Mas a aula passada nós falamos sobre a degustação, lembra o exercício das uvas? Em breve eu vou trazer as uvas aqui, vou fazer com vocês, sistema base. Quem não fez, faça. Quem fez, e alguns que nos acompanham já fez várias vezes, inclusive, né? Então já sabe muito bem para que serve de cada composto dessa uva e por que nós falamos tanto. Foi assunto da primeira aula, Vitis Labrusca, que é uva americana, uva de feira, né? Uva não vinífera, que fazem os vinhos de mesa, né? Então você tem aí Santa Isabel, Niagara, etc. E vinhos finos, que aí são produzidos com a Vitis vinífera, ou uva vinífera, ou uva francesa, como queiram. Então aí a gente coloca para vocês terem uma base, né? Por isso a gente colocou essa foto, inclusive, no clube, né? No grupo do curso, para vocês terem uma base das diferenças de cada uva, o porquê. E aí falamos o porquê que nós fizemos a degustação, lembra? Uma completa e uma a gente vai esmiuçar as uvas, para entender o que é acidez, de onde vem a cor, de onde vem o líquido, que é um tanino ruim, um tanino bom, então deve ter uma base ligeira, mas uma pré-entrada para a base, ok? Hoje nós vamos falar sobre essa produção, como é feito isso, como é transformado o álcool, de onde vem, como é o processo, então eu vou falar um pouquinho mais do detalhe para vocês. Então, basicamente, vinhos brancos, vinhos rosés e vinhos espumantes têm processos meio que paralelos ali, né? Mudam alguns detalhes. Então você tem um processo de produção que usa a entrada dos vinhedos, da entrada da vinícola até lá, ou se for para um vinho de entrada, o vinho jovem, que nós vamos falar mais para frente, nenhum envelhecimento ou pouco envelhecimento nas barricas, nos tonéis, ou os vinhos Gran Reserva que também começam nessa fase, né? Que vai diferenciar aí
os vinhos Gran Reservas, os DOC G são vinhos mais premiums, as linhas os topzeiras da vida aí que vocês vão acabar tomando ou já tomaram, que vai diferenciar nisso tudo, por que faz ele um vinho caro, a gente vai falar mais detalhes. Mas basicamente o processo de produção é o mesmo. O que vai diferenciar dentre eles é o vinhedo, a localização, a idade de vinhedo, o tipo de barrica utilizado, como que é aquele líquido que nós chamamos de caldo. No mundo do vinho nós chamamos de caldo na produção, né? Então como que é aquele caldo do vinho? Ele é um produto, um caldo, um líquido que consegue envelhecer mais, ele tem estrutura para envelhecer mais. Não é qualquer vinho que eu posso colocar na barrica, para vocês terem uma ideia. Então tem essas diferenças. Eu tenho os vinhos que você pode colocar na barrica, ele vai aguentar mais tempo, e o vinho jovem, que é aquele produção para produzir rápido, para tomar rápido, e que não quer dizer que é melhor ou pior, lembra? O melhor vinho é aquele que te agrada, depende do seu gosto, do seu paladar. Então, dependendo do tipo ali, o vinho pode ser excepcional ou não, e pode ser vinho caríssimo, que foi horrível para você também. Então varia do vinho que você está tomando, da companhia que você está, do local que você está. Quem nunca tomou um vinho em um local especial, e numa outra vez, se não tomaram um dia, vão tomar. E numa outra vez foram tomar o mesmo vinho num local diferente, sozinho, e quando foi experimentar, falou, não parece o mesmo vinho. Por quê? Porque muitas vezes o emocional e o local que você está influencia na sua degustação, ok? Bom, dentro de tudo isso que nós vamos falando, nós temos processos paralelos ali, né? De brancos, tintos e rosés. Vamos falar dos três, de onde começa? Começa no vinhedo. Começa lá no vinhedo, ó. Então o pessoal vai no vinhedo, retiram as uvas, né, para produção, passam pela esteira para limpeza, e depois de tudo isso, depois de toda aquela produção, que é um processo muito longo, né, feito pelo enólogo, lembra que nós falamos? Acho que no curso eu não falei, mas falei em alguns clubes. A diferença de enólogo para sommelier e para enófilo. Conhece a diferença? Vou tirando as dúvidas rápidas, vamos falar mais para frente, mas vou ser rápido agora, tá? Agora eu vou ser mais por cima, mais artificial. Diferenças básicas. O enófilo é o amante do mundo do vinho. Então, eu sou um enófilo, você é um enófilo, nosso amigo que toma um vinho é um enófilo. Você gosta do mundo do vinho? Você ama o mundo do vinho? Você é um enófilo. Não, então eu sou um profissional. Eu sou um profissional que produz a uva, que produz o vinho. Então é o enólogo. O enólogo ele é o profissional responsável pela produção de vinho. Então vai desde a produção em vinhedos, a coordenação da produção, a coordenação dos vinhedos, junto com toda a equipe dele, que normalmente é uma equipe extensa. Então ele é responsável por toda a produção, engarrafamento e disparo para comercialização. Essa é a função do enólogo. Alguns se arriscam aí na área comercial, no atendimento, em atendimento em restaurantes, em atendimento de lojas, que também é uma coisa importante também, porque ele conhece um pouco lá da parte interna, né? Mas são coisas diferentes, tá? O sommelier já é o profissional de serviço. Aquele cara é responsável para coordenar uma adega, gerenciar uma adega de restaurante, gerenciar uma adega de importadora, gerenciar uma adega de loja, né? Então ele gerencia a parte comercial e operacional, seja no serviço na mesa, seja na parte de compras e estoque, seja na parte de serviço na mesa ou de atendimento, como um atendente, como um sommelier de importadora. Essa é a função do sommelier. E o atendente de vinho é aquele que está formando-se ou já em curso para andamento para se formar o sommelier, que é o que você encontra muito em vários locais hoje em dia, que também tem conheço muitos e muitos atendentes que manjam mais que muitos sommeliers por aí. Então varia muito de onde você quer chegar e o que você quer fazer, né? Isso é importante, tá? Então a diferença dos três para você. Vamos lá. Então agora para a produção. Falamos da vinícola, do vinhedo, né? Então o enólogo, o cara que produz as uvas e os vinhedos, vão lá na vinícola, tá, produziu todo, retirou e veio para a vinícola para fazer o processo de produção, que é esse aí, ó. Ele começa lá em cima com as uvas já limpas na esteira e ele vai para uma máquina chamada desengaçadeira. Desengaçadeira lá em cima, né? A primeira máquina lá em cima. Aqui, ó. Esta e esta, ok? Essa marca desengaçadeira, para que ela serve? Para tirar o engaço. O engaço é aquele cabinho da uva, né? Já viu aquele cabinho da uva? Que lá é o engaço. Então ele vai para uma esteira e cai nessa máquina aqui, ó. Que é a nossa desengaçadeira, tá? Que é essa aqui, ó, do lado de cá, desculpa. Pra cá. Essa aqui. Essa chama-se desengaçadeiras, onde um processo que ele vai retirando todos os cabinhos das uvas. Por que tira esses cabinhos das uvas? Fica só a bolinha da uva. Lembra que nós fizemos o exercício? Por isso o exercício nós fizemos pedir para fazer no início. Quem não fez, faça, é importante. Esse exercício de início, ele é importante por quê? Para entender de onde vem, por que nós tiramos o cabinho, por exemplo. Parece coisas básicas, mas vocês vão memorizar, para que vocês memorizem, né? Então vamos no detalhe. Esse cabinho é retirado por quê?
Caso ele passe nesse processo, pedacinhos de cabinho, e vá fermentar junto, o enólogo lá na frente vai ter que corrigir esse amargor ruim, esse tanino ruim. Porque o cabinho, na fermentação, fermentando com o cabinho, ele passa aquele amargor que nós sentimos no exercício da quando a gente deu uma mastigadinha no cabinho. Quem fez isso? Então deu para entender que tem um amargor ruim, nós chamamos de tanino amargo, tanino ruim, que não vai melhorar. Então muitas vezes no processo da produção do vinho, nessa fase, tá, por desregulagem ou por rapidez demais ou por N motivos, passa cabinhos e é fermentado junto com o líquido e fica um líquido um pouco mais amargo, né? Então, e mesmo em vinhos, para se tomar rápido, fica amargo. Então isso é um defeito, tá? Então por isso nós passamos pela desengaçadeira, para tirar todo o cabinho, fica só a uvinha, ok? Enfim, depois da desengaçadeira, nós vamos para uma prensa, né? Que é esmagamento em gás e a prensa. Como é feito o esmagamento em gás? Muitos aí já ouviram falar da pisa, né? Que antigamente era feito pisado, né? Alguns já foram em festa da uva onde fazem a famosa pisa do vinho. São Roque mesmo, São Paulo faz, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Eu fiz projetos em Goiânia e outros estados, Cuiabá. E para lá, em Brasília, por exemplo, em Goiás, tem muitas vinícolas. E já tomei muitos bons vinhos de lá. Então, lá também são feitos festas. E aí se usa muito a pisa para festa. Hoje em dia, não, se usa muito pouco para um nicho de clientes muito pequeno. Muitas vezes de alguns países específicos, né? Mas em geral é prensado a uva com prensas pneumáticas. Então aí um pouquinho do processo, né? Tá lá os nossos amigos portugueses lá, pisando as uvas nos primórdios, lá como se iniciaram, né? Depois nós viemos para prensa de madeira e depois aqui embaixo, ó, para prensa pneumática. Como é que é a prensa pneumática? É um recipiente gigante, um tanque, né? Médio, grande ou médio, e que ele tem ele infla como se fosse uma bola de gás para prensar essas uvas, né? Então ele infla e prensa as uvas computadorizadamente, cuidando disso para que não rompa as sementinhas. Então essa prensa é pneumática, então ela vai computadorizadamente segurando para que não quebre as sementinhas e não passe o amargor da sementinha para o líquido. Por isso nós fizemos o exercício de mastigar um pouquinho, dar uma mordidinha na sementinha. Se tinha aquele amargor ruim, amargor amargo, como o do cabinho. Então essa prensa é muito cuidada, por quê? Para que esse amargor não passe para o líquido e não vá fermentar lá na frente. E aí vai trazer um líquido ruim, amargo, que não é bom para o vinho, né? E às vezes na hora que você vai tomar, às vezes um vinho para o dia a dia, um vinho de entrada leve, que não passa em barriga, que está com amargor, e você acha que tem que envelhecer mais. Não vai melhorar. Ele só teve um erro de produção. Está desequilibrado e com amargor ruim, com tanino ruim, tanino amargo, ok? Isso é um tipo de tanino que trava a boca, que é seca, que é amargo, inclusive, muito amargo, ok? Então para isso, cuidado com a prensa. Aqui outra dúvida muito legal nesse processo é aqui, ó. Esse é o líquido, tá vendo um líquido descendo aqui, ó? Certo? Nós chamamos esse líquido de mosto. O mosto, quando nós prensamos as uvas, o líquido todo vem da polpa, lembra? Vocês mastigaram a polpa? Então todo o líquido do vinho vem daquela polpa. E na prensagem aquele líquido é solto, escorre para baixo ali. Muitas vinícolas por gravidade, e algumas vinícolas usam até alguns cuidados a mais aí, ok? É cada vez mais usado por gravidade para não trazer alterações no processo. Querem um vinho mais natural possível, está na moda os vinhos naturais, né? Então a gente vai falar isso mais pra frente também, tá? Então essa prensa é para prensar, tirar todo o líquido do mosto, chamado mosto. Inclusive tem diferenças. Isso ajuda você a entender o porquê de um vinho mais de entrada e um vinho mais elaborado. Em alguns casos, não todos, né? E alguns vinhos são feitos para vinhos de entrada mesmo, vinhos jovens. Em alguns casos é de segunda ou terceira prensagem. Varia muito do tipo de líquido, caldo que eles querem. Então nesse caso aqui, o primeiro mosto, a primeira prensagem, nós chamamos de mosto flor, o primeiro mosto. E depois tem segundas e terceiras prensagens. Ok? Aqui falando de prensagem, que volta lá para o processo, né? Desengaçadeira, tirou o engaço, veio para prensa, esmagamento e depois vem para fermentação, ó. Ok? Que a fermentação varia dos tipos de vinho, pode ser em cubas de aço inox, em barricas, depende do tipo de vinho, depende do estilo do vinho e do tipo. Nessa fermentação é onde acontece uma coisa muito importante do vinho. Foi aí que nós transformamos todo o açúcar do vinho, da uva, em álcool no vinho, né? Então ele já está ali com o líquido,
deixou em contato com a casca nessa pré-fermentação para tirar as cores, né? Daí que sai a cor do vinho, lembra? Para fazer um rosé, para fazer um tinto, ou para fazer até um branco. Para fazer um rosé em menor contato com a casca, né? Porque aí vai pegar acidez, cor e várias características da casca, do tanino. Para fazer um vinho rosé em menor contato com a casca, certo? Para fazer um vinho branco, óbvio, da uva tinta fazer vinho branco e da uva branca, ok? E aí nessa fermentação adiciona-se leveduras. Leveduras é um produto, um micro-organismo que esse produto, essa fermentação, essa levedura, ela é responsável por duas coisas no vinho. Ela transforma açúcar em álcool e ela também é responsável por criar o gás no vinho espumante, que é na segunda fermentação que nós vamos falar, para não confundir agora. Então leveduras são adicionadas para causar essa fermentação. Então essa fermentação muitas vezes é em tanques com temperaturas controladas, né, para que a levedura vá no processo e não acelere, porque o calor acelera o processo, né? Por isso que a gente fala, guardar vinho muito quente, você vai acelerar o processo, vai oxidar o vinho. Então essas leveduras elas vão comendo açúcar e transformando aquele açúcar em álcool. Comendo açúcar e transformando em álcool. Comendo açúcar, até que os açúcares acabam ou quase acabam, as leveduras morrem, ou por um processo para matar as leveduras forçadamente ou naturalmente. E em alguns casos fica um residualzinho ou não, varia muito do caso, ok? E aí você, depois que essa levedura morreu ou são mortas, aquele açúcar do vinho se transformou em álcool e aí aquele vinho se transformou em vinho seco, meio seco, com um pouquinho de residual de açúcar, porque mataram um pouco antes, ou suave, nos casos dos vinhos finos, né? Feito com uvas francesas, uvas viníferas, que aí com maior residual de açúcar, dependendo do país e da legislação, ele é tido como suave, meio seco ou seco, ok? Então tem essas diferenças, até mesmo no vinho fino, aquele vinho com uvas viníferas, como Cabernet, com vinhos do Alentejo, com vinhos de outras regiões, ok? Isso é importante vocês entenderem. Então a levedura, ela transforma açúcar em álcool e ela também entra no processo de espumantes, que a gente vai falar a seguir. Beleza? Fez esse processo, fez a pós-fermentação, tem algumas coisas que podem fazer no meio desse termo aí, mas basicamente depois da fermentação, ela vai para o estágio, já está pronto, vai para o estágio em barrica. Né? Ela vai para a barrica, nesse processo de fermentação e para a barrica, ela é filtrada, então aí entra alguns casos de vinhos biológicos, vinhos naturais, né? Já ouviram falar? Vinhos, por exemplo, vinhos veganos, né? Vinhos veganos que não vai nada animal. Ah, mas eu estou entrando em alguns detalhes para vocês serem mais completos na informação, tá? E para não ser confuso, também não posso exagerar. Mas nessa parte aí se define, muitas vezes, na clarificação do vinho, tirada dos detritos, dos boas, das sujeiras, né? dos tártaros, dos calcários, né? Aqueles plaquinhas que formam na fermentação, para limpar esse líquido, para filtrar esse líquido. Às vezes você vê uma ficha técnica, vinho não filtrado, vinho levemente filtrado, vinho filtrado, é porque eles usam algumas coisas para filtrar, tirar os detritos. Em muitos casos, em grandes casos, é usado derivados do leite, né? E do ovo, da clara do ovo. Por isso que também temos os vinhos veganos. Porque quando um vinho é natural, normal, ele vai ter, muitas vezes, produtos derivados da clara do ovo ou do leite para fazer essa filtragem, né? Para tirar esses detritos. E quando o vinho é vegano, eles não usam esses derivados de leite e nem de clara do ovo. Eles usam detritos de algas, de alguns detalhes que eles têm alternativos para que não tenha nada animal naquele líquido. E aí ele vai levar o selinho vegano, mas tem algumas regras a mais, vai da legislação de cada país, ok? Isso é importante vocês saberem. E aí fez todo esse processo, essa filtragem, em alguns casos algumas coisas diferentes, ele vai para o estágio de barrica ou não. Então sei lá, às vezes o vinho fala assim, o vinho teve 6 meses de barrica francesa e americana, meio a meio. Teve 12 meses de barrica de carvalho, ou não passou, só passa em aço inox. Quer dizer que ele fermentou, estagiou em aço inox para equilibrar e já mandaram para o mercado. Engarrafaram e mandaram para o processo. Que aí nos casos distintos são os vinhos mais de entrada, são vinhos que o enólogo não quer influência da barrica, porque a barrica traz influência, determinado do tipo de barrica, traz características para o líquido. Nós temos uma aula de tipos de barrica, eu tenho uma aula que eu ainda vou fazer para vocês lá na frente, que é mais complicada, né? É 1 hora falando só de tipos de barrica, tem muita coisa, muita coisa que define e traz características diferentes para o vinho. E às vezes o enólogo não quer, então ele deixa sem passagem para barrica. Então dali ele estabiliza no aço inox e vai para as garrafas. Por isso às vezes não tem barrica, ela tem só aço inox. Tem tempos de barrica lá, 6 meses, 12 meses, 3 meses, 2 meses.
Dessa parte ele vai para as barricas de determinados tipos e tamanhos, pode ser americana, francesa, canadense, várias, e tamanhos diferentes, né? E aí das barricas, o enólogo que vai definir isso, ok? Porque é ele que já definiu o estilo de vinho, como vai ser o vinho e aí já sabe qual líquido que ele tem. E aí dali da barrica vai para a garrafa, rotulado e comercializado. Tá? Então esse é mais ou menos o processo do vinho tinto, do vinho branco e do vinho rosé paralelo, porém as cascas ficam em menor contato, lembra? Para as cores que estão na casca, passar para o líquido somente que o enólogo necessita ou quer. E aí nessa casca é que estão todas as características, a acidez, os taninos, as cores, né? Os polifenóis, né? Lembra que é polifenol que falamos? Polifenol está contido na casca e são taninos e também o resveratrol. São dois tipos de polifenol que está na casca da uva. Tanino define estrutura, define travamento de boca, o tanino é definido por ressecamento e travamento de boca, maior ou menor, mais macio, redondinho, agradável para tomar aquele vinho com volume de boca, né? Alguns falam assim, uma coisa que talvez vou materializar para vocês entenderem, em um vídeo, comer de garfo e faca, com muito extrato, né? Vamos definir, já viram aquele extrato de tomate que é mais grosso? Não é exatamente igual, mas você tem uma base de vinho, como a gente fala, com vinho tem um volume, um vinho que é com mais estrutura, com mais densidade, para um vinho mais leve, menor, mais simples, mais fácil de beber, ok? E aí esses mais densos, com maior extrato, com maior volume de boca, pode ter maior tanino, e o tanino pode ser com maior acidez, ou um tanino mais forte, que trava mais, que aí você vai envelhecer mais o vinho, e com o tempo ele vai ficando mais redondo, mais macio, né? E você tem casos na loja aí, nós tínhamos recentemente vinhos Macu aí de safras antigas, que você vai, e ainda tem alguns vinhos de Passo Grande, algumas vinícolas, você pega safras antigas, e você vai pegar ele muito macio, agradável para tomar, e você vai ter surpresas fantásticas. Recentemente degustamos o Transversal. O Transversal é um vinho Touriga Nacional, feito pela Casa Santos Lima, que passa 10, 12 meses em barrica, safra 2014, 2015, e tá uma manteiga, tá uma delícia para tomar. Tem volume, tem extrato, aquele vinho mastigável praticamente, né, que falamos, mas não trava, não amarga a boca, é uma delícia. Você bota numa taça, ele muda, ele evolui. Então são vinhos que você vai com experiência, vão tendo características muito legais. Macucarinha é um deles, Passo Grande, Cabernet, tem alguns antigos assim também. Então você vê, tem N vinhos nesse estilo que você pode procurar um atendente nas lojas do Forte Atacadista, ele pode direcionar vocês para esse tipo de vinho. São experiências incomuns, muito legais de você se fazer com clientes, etc. na sua casa. Isso é uma coisa legal do mundo do vinho, poder tomar um vinho diferente de todo dia, né? Então, estamos aqui para isso, temos atendentes bem treinados para vocês, tá? Então, por isso que nós falamos, para envelhecer mais, tem que ter tanino, mas também não é só tanino, ou não é só álcool, né? Em alguns casos o cliente chega na loja e fala assim, eu quero esse vinho que ele tem 13,5%, 14% de álcool, então ele é um vinho encorpado, ou ele é um vinho, e com certeza ele é um vinho bom, porque ele tem 3,5%, ou porque ele é um vinho encorpado, porque tem 3,5%. Sinto lhes dizer, mas não é a única característica para o vinho encorpado ou um vinho bom. Ele tem vários, para ser um vinho estruturado, com maior volume, ele tem que ter extrato, que nós falamos agora, lembra? Relacionando com o extrato de tomate. Não igual, óbvio, tá pessoal? Mais volume de boca, mais, né? A gente fala um vinho de tomar garfo e faca, mais ou em menor teor, esse extrato. Taninos, mais ou menos, mais amargos, que vai envelhecer mais, ou mais redondos, mais macios. Você vai ter que ter o álcool, que é um das características, né? Para se ter um vinho do Alentejo DOC, que nós vamos falar sobre DOC-Gs, denominações de origens controladas, são regras que tem que ter para ser um DOC do Alentejo. Então, a porcentagem de álcool é uma delas. Não pode passar de tanto e não pode ser abaixo de tanto. Um vinho do Porto, por exemplo, já ouviram falar? O vinho do Porto é um vinho fortificado, que ele não pode passar de 20 ou 21% de álcool. Senão ele não pode colocar vinho do Porto. E é tudo restritamente, bem cuidado por fiscais isso. Então, o álcool também é importante, mas não é o único fator para que o vinho seja bom ou encorpado, ok? Tem vários fatores aí. E aí, isso ajuda, se o vinho é estruturado, a envelhecer mais ou menos. Dependendo do vinho, se eu colocar aqui na barrica, ele não vai aguentar envelhecimento, tá? Então, resumindo de novo, processo. Recolhe as uvas, limpa as uvas esteira, passam na desengaçadeira, para deixar só as balinhas, fazem a prensagem, né? Sem os engaços, né? E sem amassar as sementes. Depois vai para fermentação, filtragem, microoxigenação, que nós vamos falar lá para frente, porque é mais complexo, ok? E aí vai para a barrica e vai para tempo em barrica ou diretamente para o mercado.
Beleza? Ok? Esses são os famosos vinhos finos, ou em alguns casos aí, não é exatamente dessa forma, mas também para os vinhos de mesa, que é feito aqui no Brasil, e aí tem o processo de capitalização. Esse é o processo de um vinho branco, tinto ou rosés, para vocês entendam, ok? Uma curiosidade, esses furinhos que tem nas latas aqui, é porque essas cubas de aço inox, isso aqui são cubas de aço inox, quando eu ouviram falar isso. São maiores, menores, todas elas controladas termicamente. Então aqui são cintas térmicas que controlam, né, para não que esquente demais, porque senão vai fermentar muito rápido e vai acabar com o provinho. E aqui de alvenaria, ó, essas são as cubas de alvenaria, que em determinados recipientes você mantém frescos. Ok? E aqui um local onde tem várias cubas, para vocês terem uma ideia, o que são cubas de aço inox. Ok? Isso é feito num processo normal sempre. E aqui nós temos alguma coisa sobre, aqui é mais uma produção, falando sobre o vinho branco, né? O vinho branco é um produto de fermentação de uvas brancas ou de uvas tintas em menor contato com a casca. Quando o vinho está na casca, a polpa é incolor, salvo poucas exceções. As cascas são dispensadas e a polpa é transferida para o tanque. Logo transferida junto com a casca e depois tirada, né? Depois da fermentação. Ok? Falamos muito. Aí você tem tipos de uva branca, né? Por que cada vinho branco tem uma característica diferente? Uma coisa básica que nós temos que falar. Eu tenho Chardonnay que tem uma característica. Por exemplo, Chardonnay, você vai encontrar os Chardonnays, que é o berço da Chardonnay. É na França, na Borgonha, né? Então é uma uva características da Borgonha. E quando você pega um Borgonha branco, que você não vai ver o nome da uva, ele é sempre com Chardonnay. Lá, a França é um país que nós chamamos de velho mundo, produz vinhos há mais tempo. Então lá o vinho já é praticamente tem, inclusive tem taxações de alimento, é feito como uma refeição, né? Então é diferente do Brasil que tem uma taxa muito alta. Então lá o vinho branco, todo vinho branco da Borgonha já se sabe que é com Chardonnay, ok? Sauvignon Blanc, origem também bordalesa, mas características diferentes. Chardonnay vai ter mais frutas tropicais, Sauvignon Blanc mais mineral, mais vegetal. Então cada uva branca tem características diferentes. Ó, Riesling, tipicamente, ó, Riesling você encontra em vários lugares, França, Alemanha. A característica principal do Riesling, mineral, uma ótima acidez. Você tem Torrontés, que tem origem na Espanha. Então você tem cada uva com uma característica diferente. E em muitos países você não vai ver o nome da uva, vai ver o nome somente da região. Lembrando que catalogado tem mais de 2.000 variedades de uvas. Então tem muita coisa, né, diferente para vocês experimentarem, essa parte boa. E o rosés, lembra? Os rosés, cada rosé tem uma tonalidade diferente, ó, várias tonalidades de cada uva diferente, da Pinot Noir, da Tempranillo, da White Zinfandel e de várias outras. Mas tem uma base como é diferente, então não quer dizer que é melhor ou pior. Quer dizer que cada um tem uma tonalidade. Lógico, o rosé, dependendo da uva, se ele está meio alaranjadão, mais envelhecido, é um sinal que ele já está com a vida útil caindo. Lembra que nós falamos? O vinho nasce, ele tem uma vida, ele vai melhorando, evoluindo, tem o ápice dele e tem quando ele começa a cair e oxidar ou vinagrar e aí por diante, tá? Então isso também é feito com os vinhos, inclusive rosés, brancos e tintos. Um pouquinho da fermentação. E aqui os vinhos tintos, né? Todo aquele processo com uvas tintas, que não dá para fazer uva branca, óbvio, por quê? Porque a cor está na casca, né? Aqui essa imagem eu vou mandar para vocês no curso, mas é só simbolizando, porque eu tenho muitas outras uvas, não dá para levar em conta só essas uvas. Eu tenho países como Alentejo, que usa muito corte, assemblagem ou mistura, são quando se mistura duas ou mais uvas, né? Então um corte, uma assemblagem, eles são vinhos que são produzidos de duas ou mais uvas, ok? Ou blend, né? Blend, assemblagem ou corte. Quando eu vi isso no rótulo, é que é feito com duas ou mais uvas. Red blend, quer dizer que é um tinto de blend, algumas uvas. Isso não quer dizer que é ruim ou bom, tá pessoal? Isso não quer dizer. Se ele é um blend, você tem países, por exemplo, com Chiantis. Chianti é uma denominação de origem italiana, não é uma uva. E ali tem algumas uvas. Você tem Bordeaux é uma região francesa que tem várias uvas ali, ok? Então por aí vai, em algumas regiões da Portugal, da Espanha e por aí vai, ok? E aí região por região, vinho por vinho. E aí você tem mais uvas, ó, Cabernet Sauvignon, considerado como a rainha das uvas tintas. Malbec, que alguns acham até que nasceu na Argentina, é uma marca da Argentina, mas não nasceu na Argentina, nasceu na França, em Carlos, na França, ok? Merlot, você tem uvas também bordalesas. Syrah ou Shiraz, é um detalhe legal que é a mesma uva, levaram para a Austrália, Califórnia, e sim colocaram o Shiraz com características diferentes. Por exemplo, a Merlot, aromas de ameixas, amoras, a Syrah ou Shiraz,
groselhas, também tem amoras, pimenta, preta, alcaçuz, por aí vai, né? Cada uva com tipos diferentes, né? E é assim por diante de várias uvas tintas. Uma dica legal quando se fala de uvas é que sempre ao falar de uvas, fale, não pense somente. Às vezes a gente acha que sabe pronunciar o nome das uvas, mas quando vai falar, sai um Cabernet Sauvignon da vida. E não é. Então a gente tem que se falar para ir decorando, pronunciando. Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah ou Shiraz, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Torrontés, né? Carignan. Isso é importante nós falarmos, tá bom? E não sabe, me manda no inbox, a gente vai ter o maior prazer de refalar e passar para vocês, tá? A gente está aqui para isso, para trazer informações. Bom, aqui encerrou nossa aula somente sobre esse processo de produção dos tintos. A gente falou um pouquinho mais generalizado, mais fácil de entender, para que vocês entendam como é produzido cada um, beleza? Como é feito para cada um. Lembrando aqui que nos vinhos tintos, brancos e rosés, nós temos os tipos suaves, meio secos, secos, que aí varia o residual de açúcar, que nos vinhos finos, eles interrompem a fermentação e matam a levedura antes ou depois. E nos vinhos de mesa, em muitos casos, é somente nos vinhos de mesa, da Vitis Labrusca, né, que é aquele vinho que faz alguns vinhos nacionais, é autorizado a fazer chaptalização, que é adicionado açúcar, só neles, ok? Isso é importante vocês memorizarem. Então a gente vai falar sobre, próxima aula, espumantes. Então já começa o vídeo em seguida dos tipos de espumantes, para que vocês tenham uma base, tá? E obrigado por estarem conosco, e até daqui a pouquinho, no próximo áudio sobre tipos de espumante. Vamos lá?